Fala, jovens, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nos nossos estudos. Nós estamos meditando no livro do Timothy Keller, Gálatas para você. Nós já estamos no capítulo 7, Filhos de Deus, e desta vez nós vamos falar na segunda parte do capítulo 7. Né? A segunda parte, ela foca um pouco mais no capítulo 4 já do livro de Gálatas. Ela vai até o versículo 7, de 1 a 7, mas eu quero aí reler o texto todo para que a gente consiga conectar a primeira parte do capítulo com a segunda parte, né? Então, só relembrando, semana passada nós estudamos sobre filhos de Deus e o que isto nos traz, né? Quais são as implicações, os benefícios que o fato de nós sermos filhos de Deus nós recebemos. Então a gente falou que nós somos revestidos, né, de Jesus e precisamos vestir a roupa de Jesus, andar como ele andou, falar como ele falou. Também que todos somos um em Cristo Jesus, então precisamos quebrar as barreiras culturais, sociais, até de gênero, né, de homem e mulher, porque nós somos todos um, não pode haver preconceitos, né? Deus dá diferentes funções, diferentes talentos e atividades, mas somos todos um em Cristo Jesus. E a nossa vida precisa refletir a verdade. Então vamos ler o trecho todo, mais uma vez, Gálatas 3, de 26 a 29, e Gálatas 4, de 1 a 7, tá? O 3, de 26 a 29, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Aqui eu já estou em Gálatas 4. Mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus em Cristo, né? A plenitude dos tempos, né? O 4, 1 e 2. Então Paulo nos ajuda a entender o que é ser de fato adotado por Deus. Enquanto menor, na verdade, o filho de nada difere do escravo, né? Sobre o contexto romano, greco-romano, a maturidade chegava aos 14 anos. E aos 25, né, esse herdeiro tomava de fato posse dos seus bens, ele recebia de fato dos administradores todo o poder para governar. E Paulo nos ajuda a entender isso nos versículos 1 e 2, por exemplo, né? E aí, lembrando, estamos falando sobre os privilégios, as obrigações, os deveres, né, e os direitos de sermos filhos de Deus. Então, Gálatas 4, 1 e 2. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. É isso que Paulo está explicando. Por essa questão aí do contexto greco-romano. Ele faz um paralelo da cultura com os privilégios de sermos filhos de Deus. O que significa ser, né, menor de idade, né, nesse contexto todo? Então, debaixo da lei mosaica, né, da lei do Antigo Testamento, as pessoas não experimentam a intimidade e a liberdade prometida. Então a gente tem um trecho aí muito interessante, que é o trecho de Hebreus 10, de 1 a 4, que fala um pouco disso, né? Eu vou ler aqui para você. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado.
Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, né? Então, isso significa a minoridade, né? O estar debaixo da lei mosaica e não experimentar de fato a liberdade que nós temos. Hoje nós temos Jesus Cristo, né, que morreu por nós, ele pagou o preço do nosso pecado, ele nos substituiu, né, ele nos remiu, ele nos resgatou e o seu sacrifício é eterno. No Velho Testamento, todo esse ritual, como não tinha Jesus, precisava que o animal morresse, o sangue fosse derramado. E nós conhecemos bem esses trechos aí para que o pecado pudesse ser aí tratado, né? Precisava haver morte. Então é muito interessante como Paulo considera isso como a menor idade, né? Então, no contexto greco-romano, como eu falei, até os 14 anos. Os Gálatas, em sua maioria, não eram judeus. Então, provavelmente, Paulo fala sobre escravidão espiritual antes de Cristo, né? E aí, Gálatas 4:3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, né? Servidão à própria lei, né? Então, todos nós vivemos ou vivíamos ou viveremos essa preocupação, ansiedade por busca de padrão, né? Por busca de cumprimento. E no caso aqui, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão desta lei, né? Ao cumprimento dela. Falando ainda da minoridade. Já como filhos adotivos, a gente, quando atinge a maioridade, passa a usufruir de todos os privilégios, né? Então há cristãos que podem seguir a sua vida como escravos e não como filhos. Por quê? Porque nunca entenderam o privilégio da maioridade. Eles vivem na menor idade. É como se nós recebêssemos um presente, o presente, né, de ser filhos de Deus, né? Filhos de alguma... E aí temos por direito uma herança. Atingimos a maioridade aqui, no caso seriam os 25 anos, é o poder de administrar, só que quando a gente recebe isso, a gente devolve o presente. E a gente fala o seguinte para quem nos deu o presente: olha, eu não estou pronto. Quando eu estiver pronto, e eu achar que eu sou digno, aí eu pego o presente de volta. Isso não existe, né? Na verdade, é gratuito, é por direito, e nós podemos usufruir disso com muita alegria. Mas infelizmente tem pessoas que não fazem isso. Colocam uma série de questões e acham que vão merecer. E lá desde Gálatas tem toda essa explanação e explicação aí. Agora falando um pouco da obra do Filho, né? Em Cristo recebemos então essa condição de filhos, falamos um pouco a semana passada, e agora trazendo outros aspectos aqui. Então no mundo greco-romano, um homem que ele não tinha herdeiros, não tinha filhos, ele poderia, né, dentre os seus escravos ou dentre os seus servos, escolher quem seria o herdeiro. E quando ele adota esse escravo ou esse servo como seu herdeiro, porque ele não tem um herdeiro de fato, esse servo ou escravo passa a ter todos os direitos, seguindo aquelas coisas que eu falei dos 14 e dos 25 anos. O que significa isso? Que Jesus fez isso por nós. Então Jesus nos tira do corredor da morte e ele pendura uma medalha de honra no nosso pescoço. Nós somos escravos, nós somos totalmente merecedores, estamos designados à morte. Jesus nos tira dali e além de nos tirar, de nos resgatar, ele nos dá uma medalha de vitoriosos, de pessoas honradas. E Deus nos enxerga por Jesus, como se nós tivéssemos feito o que Jesus Cristo fez. Isso é tão maravilhoso, isso é tão incrível, esse direito. Então imagina, quando uma pessoa recebe uma herança aqui nessa terra, né, o testamento, morreu alguém, aí abre o testamento, fulano tem direito de herança. E aí é uma herança enorme, uma fortuna, e a pessoa fica feliz: nossa, eu nunca imaginava que eu ia receber todo esse dinheiro, não sei o que legal, tal. E imagina receber
o que nós recebemos, a salvação por Jesus Cristo. Como nós temos vivido as nossas vidas sabendo, né, que nós recebemos a maior herança que alguém poderia receber. Eu desafio vocês a pensarem nisso diariamente, né? Muitas vezes somos ingratos. Muitas vezes, como já falei, queremos conquistar isso. E Jesus Cristo nos deu tudo de graça. E Deus nos olha por Jesus, como se nós tivéssemos feito o que Jesus Cristo mesmo fez por nós. Essa é a obra dele, né? E também tem a obra do Espírito Santo, que aí o autor coloca até uma frase interessante, né? Trata-se de uma experiência um pouco mais subjetiva e radical. Qual é o trecho? É Gálatas 4, 6 e 7 na sequência, né? Fala o seguinte: porque sois filhos de Deus, né? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, 6 e 7. O Espírito Santo nos leva a clamar Abba, Pai. Sabe o que é Abba? Papaizinho, né? Paizinho, né? Então, ele nos permite essa intimidade com o próprio Deus. Lembremos de tudo que o povo precisava para ter acesso a Deus no Velho Testamento versus o que acontece na maioridade espiritual. O que acontece por meio de Jesus e o que o Espírito e sua obra nos revelam. Ele também trata a respeito de clamor, né? Nós temos que ter uma vida de oração, uma vida piedosa. Jesus Cristo nos ensinou, né, o que é esta vida de oração e como ela deve ser. Né? É um grito. Aquela criancinha está andando ali, ó, ela está correndo e fala assim: Abba, Abba, né? Papai, papai, por favor. Isso revela o que? Uma intimidade, uma dependência, uma proximidade, né, que temos com o nosso Deus, né, o nosso paizinho. Quando vocês tiverem filhos, né, a maioria não tem, vocês vão entender o que é isso, né? O filho, ele acha que ele tem um direito, né, com a palavra pai enorme, assim. Quando ele fala pai ou mãe, né, lá vem um pedido, lá vem um socorro, ou lá vem uma gratidão muito grande porque ele ganhou uma coisa que ele queria. E é isso aqui que a nós foi concedido. Isso é maravilhoso. Já pensou? Tem alguns dos nossos jovens que oram assim, né? Papai do céu. Ele é nosso papai do céu, ele é nosso paizinho que está conosco, que está nos ouvindo, que ouve nossa gratidão, nosso clamor, que ouve o nosso grito, né, de desespero. Ele está perto de nós, né? Acerquemos-nos, né? Nos aproximemos dele. E nós recebemos por meio do Espírito Santo os dons, né, que precisam ser desfrutados quando nós estamos no caminho correto, né? Essa é a obra do Espírito Santo. E quais são os privilégios, né, que temos pelo fato de sermos filhos? A intimidade de relacionamento. Nós temos a oportunidade de ter um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus, né? Nós somos herdeiros, como eu já falei. Temos um medo afastado, né? De novo, pensando muito mediocremente, quando a gente, pensando só financeiramente, quando a gente recebe uma herança, a gente fica contente, né? Recebi uma herança, agora tem uma segurança financeira, se for uma herança grande, né? Que tipo de insegurança ou de medo nós deveríamos ter quando somos herdeiros por meio de Jesus? Todo medo, toda ansiedade e preocupação deveria ser afastada. E Jesus, né, como chamou a Deus de Abba, né, e aí ele faz as comparações dos trechos bíblicos onde Jesus chama Deus de papai, nós também podemos chamar o nosso Deus de Abba e de papai. Então, quais são os desafios que nós temos? O que a nós é reservado? Nós devemos estudar a obra do Filho, né, o que ele fez, quem ele é, o que ele representa, porque Deus nos enxerga por meio de Jesus e ele é nosso maior exemplo. Por meio dele nós recebemos essa herança e a maioridade. E devemos clamar Abba, significa ter Deus próximo. Agora, Deus está aqui. Nós precisamos nos aproximar dele. Nós é que precisamos dar esses passos em relação ao nosso Deus, no nosso processo de santificação e no nosso processo de salvação, né? Para que alcancemos a estatura de Cristo em nós.
E tá bom? Essa foi a lição. Assim a gente completa o capítulo 7, que fala a respeito de sermos filhos de Deus. Então, fazendo um resumão, nós representamos a Cristo, precisamos vestir a identidade dele, as roupas que ele usava, caminhar onde ele caminhou, falar o que ele falava, quebrar as barreiras culturais e sociais que ele quebrou. Nós recebemos por meio dele a maioridade, não é mais mediante os nossos esforços, não existe mais sacrifício, ele já pagou todo o sacrifício. Nós temos então acesso direto ao nosso Deus, podemos chamá-lo de Paizinho, e ele está perto de nós. Conheçamos o que Jesus Cristo fez, conheçamos a obra do Espírito Santo, conheçamos mais o nosso Deus, tá bom? Agora vamos deixar aí as perguntas para reflexão. O que o entusiasmou mais neste trecho da Bíblia? Eu desafio você a ler novamente, pensar sobre os direitos e herança que recebemos, o privilégio de sermos filhos, e aí o que isto te entusiasma no seu dia a dia? O que vai mudar daqui para frente? Refletir, pensei, o que isto vai me trazer de reflexão para que eu pense sistematicamente em coisas que eu tenho feito, que eu preciso parar de fazer? Segunda pergunta, a adoração é algo que você tanto vivencia quanto compreende? A adoração é algo que você tanto vivencia quando compreende? Né? Eu entendi o que de fato adorar a Deus, né? Então como eu vou viver para glorificá-lo? De que maneira você pode meditar mais sobre a obra do Filho e pedir ao Espírito que opere mais em seus afetos? Né? A gente já aprendeu que a obediência a Deus ela deve ter um afeto, ela deve ser real. Ela não deve ser uma obediência só por mera obediência ou por mero cumprimento. Ela deve ter essa atenção, então, ao pedir ao Espírito que opere mais em seus afetos. E a terceira pergunta, quando você corre mais perigo de viver como escravo e não como filho? Quando você corre mais perigo de viver como um escravo e não como filho? Vivendo para galgar ou conseguir a sua liberdade ou por meio dos seus esforços conquistar alguma coisa. E não como filhos, aquele que é merecedor, no caso, por meio de Jesus Cristo, que já recebeu, não necessitando de nenhum esforço. Bem, essa foi a nossa lição. Eu espero que você tenha aprendido e reflita nela, tá bom? Um forte abraço e Deus o abençoe. Até a próxima.